Começa agora pela Rádio São Bento FM o programa Palavra Verdadeira, da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Muito boa tarde em São Bento do Una, Agreste Pernambucano, são 17 horas e 3 minutos. 5 horas e 3 minutos estamos aqui ao vivo, dando início a mais um programa Palavra Verdadeira. Desta forma, eu quero cumprimentar você que está me ouvindo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre lembrando que este programa é uma produção da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Ela que fica situada na Avenida Oswaldo Celso Maciel, no centro aqui da nossa cidade. Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, através da São Bento FM 104.9. Você tem a opção também de ouvi-lo pela internet no endereço www.saoBentoFM.com.br. Esse que vos fala é o pastor Fernando Henrique, que trará para a sua vida uma mensagem da Palavra de Deus. Nos trabalhos técnicos, contamos hoje com o apoio do nosso amigo presbítero Esdras Andrade. E atenção para os versículos do dia. Hoje são 2 versículos. Se encontra em Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, que nos dizem assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Vou repetir apenas parte do versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Hoje nós vamos tratar no nosso programa, em especial na mensagem desta tarde, sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo a este mundo. Portanto, dada a importância desse assunto, esteja aí sintonizado conosco, continue sintonizado e, como a gente sempre pede, intercede para que você faça, manda aí alguma mensagem para alguém, avisa que o nosso programa está no ar. Vamos passar juntos essa próxima hora, ouvindo belas canções que remetem a esta realidade da volta do Senhor Jesus, canções que nos edificam também pelo seu conteúdo e, sobretudo, a palavra de Deus que será pregada, trazendo também, abordando também esse tema, mostrando como será essa volta de Jesus, esse evento que é certo, que irá acontecer e que nós estamos nos encaminhando para esta realidade. Portanto, fique conosco, vamos passar juntos essa próxima hora. O nosso programa está apenas começando. Falando em canções, vamos iniciar a programação musical hoje com 2. A primeira, Ronaldo Bezerra, Tu És Santo, e em seguida, Fernandinho, Ainda que a Figueira. Te amarei.
poderoso, tu és digno, de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e louvo ao Rei de amor, poderoso Deus, eu amo e adoro, te direi,
Você está ouvindo Palavra Verdadeira, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una. Tua palavra 17 horas e 14 minutos, voltamos com o programa Palavra Verdadeira. E atenção para os versículos desta tarde. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Chamo sua atenção para o texto que diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Como nós já falamos no início do programa, na abertura do programa, iremos tratar hoje sobre a volta de Jesus. Portanto, continue aí conosco, sintonizado, para que você possa ouvir a palavra do Senhor, mostrando como será esse dia tão glorioso, esse dia que certamente irá acontecer, porque, como vimos aqui, esta é uma promessa dada pelo próprio Deus através dos seus servos. Nós vamos ouvir agora uma vinheta, como nós estamos sempre enfatizando. Essa vinheta é uma vinheta informativa, nos traz também conteúdos importantes. Nós estamos vendo aí as perguntas do breve catecismo de Westminster e hoje chegamos na pergunta 13. Iremos, portanto, ver a pergunta 13 até a pergunta 15. Pergunta e, sobretudo, o conteúdo da sua resposta, como sendo importante para a nossa também edificação. Então vamos ouvir. onde se cura. O breve catecismo de Westminster. Pergunta número 13. Os nossos primeiros pais se conservaram no estado em que foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Referência bíblica: Gênesis capítulo 3, versículo 6. Pergunta número 14. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Referência bíblica: Tiago capítulo 2, versículo 10. Pergunta número 15. Qual foi o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados? Resposta: o pecado pelo qual nossos primeiros pais caíram do estado em que foram criados foi terem comido do fruto proibido. Referência bíblica: Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Muito bem, então você acabou de ouvir as perguntas número 13 até a pergunta número 15 do breve catecismo de Westminster, hoje abordando a questão do pecado, o que é o pecado, qual foi o primeiro pecado que os nossos pais cometeram, enfim, como nós falamos, aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia nos revela. Mas o bom é saber que, mesmo essa realidade do pecado tendo sido abordada e apresentada na Escritura, ela também nos mostra a salvação do Senhor Jesus. Por isso mesmo iremos ver hoje a volta de Jesus, quando Jesus irá libertar o seu povo da presença do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, fica aí sintonizado para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vamos ouvir agora mais uma canção com o Davi Sasser, Confio em Ti. Na volta teremos a mensagem desta tarde. Eu confio em Ti, Senhor. És a minha rocha inabalável. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. Por isso eu não vou temer. Não vou olhar as circunstâncias, Senhor.
eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Oh, eu não vou mais olhar para trás, Senhor. Eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Pega as tuas mãos ao Senhor, agradeça a Ele. Ele é teu amigo em todo momento, em qualquer situação. Cante a Ele e diga: cada lágrima que chorei, cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio
dele. Aleluias. Oh, tu és o nosso amigo fiel, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Senhor. Muito bem, estamos de volta. Programa Palavra Verdadeira, são 17 horas e 25 minutos. Nós vamos tratar sobre o tema que nós já anunciamos, a volta de Jesus. E eu quero ler novamente os 2 versículos, que são os versículos que nós estamos destacando nesta tarde. Estes versículos que ficam dentro de um parágrafo que fala sobre a ascensão do Senhor Jesus. Antes desses versículos, nós vamos ver Jesus prometendo enviar o Espírito Santo sobre a igreja dele, para que essa igreja fosse, portanto, testemunha, não apenas em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E após estas palavras, nós chegamos então aos versículos 10 e 11, que nós vamos então destacar para meditarmos e focarmos, portanto, no assunto desta tarde, a volta de Jesus. Então diz assim a palavra de Deus: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Muito bem, o texto que lemos nos mostra então, nos fala acerca da volta do Senhor Jesus. Porém, é importante a gente frisar que este não é o único texto. Outros textos também falam acerca desse glorioso dia. Mas analisando realmente esse texto aqui que nós lemos, esse texto marca o fim do período de 40 dias, no qual o Senhor Jesus, já ressurreto, apareceu diversas vezes para um variado número de pessoas, mostrando assim que ele venceu a morte, que o túmulo não pôde detê-lo. Pois bem, ao término desse período de 40 dias, chegava a hora de Jesus voltar ao Pai, exatamente como ele havia dito que iria ocorrer. Porém, engana-se aqueles que pensam que esta cena trata de uma despedida definitiva. Pelo contrário, trata de uma despedida temporária, visto que os anjos que presenciaram este momento afirmaram com convicção, e nós já lemos: Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Pois bem, é exatamente para este ponto que eu chamo a sua atenção, querido ouvinte, para que nós observemos, portanto, os paralelos entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda, uma sendo base para a outra. Vejamos, portanto, com base nesse texto, como será a volta de Jesus. Como será a volta de Jesus? Em primeiro lugar, será uma volta visível. A volta de Jesus será uma volta visível. O versículo 9 vai dizer isso. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Como dissemos, esse fato aqui narrado, ou seja, a ascensão de Jesus, se deu logo após o período após a sua morte e ressurreição. Ainda antes da crucificação, ou seja, antes da sua morte, Jesus já havia dito que este dia iria chegar, que ele voltaria para aquele que o tinha enviado. Nós encontramos isso sobretudo no Evangelho de João. João, capítulo 16, versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E ainda em João, no capítulo 17, versículo 13, encontramos: Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Estas palavras aqui foram retiradas da oração sacerdotal do Senhor Jesus. E aqui Jesus, se dirigindo ao Pai, diz: Mas agora vou para junto de ti. Pois bem, estas palavras do Senhor Jesus estão agora se cumprindo. Jesus está subindo como havia proferido anteriormente. E a pergunta é: como está se dando esta ascensão?
O versículo 9 vai dizer que Jesus foi elevado às alturas à vista deles, até ser encoberto por uma nuvem no céu. O que queremos então deixar claro aqui é que essa ascensão foi predita publicamente, sua ascensão se deu publicamente, como também se dará a sua segunda vinda, publicamente. Não esqueçamos o que disse o versículo 11. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus virá de maneira clara e todos os olhos o verão. Então esse texto nos deixa clara esta realidade. Os dois anjos que estão ali junto aos discípulos, de alguma forma até para consolar, uma vez que os discípulos estavam vendo Jesus subindo aos céus, eles vão dizer que eles deveriam não ficar tristes, porque de fato Jesus iria voltar conforme eles estavam vendo Jesus subir. Jesus mesmo atesta dessa realidade, como nós já falamos. Portanto, a volta do Senhor Jesus será uma volta visível. As mesmas nuvens que em Atos encobre o Senhor Jesus quando ele está subindo aos céus, agora serão abertas e servirão de base para os seus pés. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram. Até quantos os traspassaram. Até aqueles que mataram o Senhor o verão nesse dia glorioso, quando Jesus irá regressar a essa terra. Jesus virá, disse os anjos, do modo como aqueles homens o viram subir, uma volta visível, para que todo olho veja e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, em primeiro lugar, acerca da volta do Senhor Jesus, esse texto nos mostra que esta volta será visível. É importante a gente entender isso porque algumas pessoas, de alguma forma, dizem que ele já voltou, uma volta em secreto, outros esperam essa volta em secreto. Não, essa volta será visível, estamos nos encaminhando para este dia. Mas, em segundo lugar, esse texto nos mostra que a volta do Senhor Jesus, além de visível, para que todo olho veja, até mesmo aqueles que os traspassaram, nós vamos ver que, em segundo lugar, essa volta será gloriosa. Versículo 10 vai destacar isso. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Muito bem, nós vimos que a volta de Jesus será do mesmo modo como ocorreu a sua ascensão, porém ainda mais retumbante. Por exemplo, falamos há pouco que Jesus virá de maneira visível, assim como foi a sua partida. Porém, ao contrário da primeira vez, não apenas uma pequena multidão o verá, mas todo o olho o contemplará, segundo Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que nós acabamos de ler. Este aspecto serve também para o segundo paralelo que traçamos entre a ascensão de Jesus e a sua volta, pois assim como se deu a sua ascensão, Jesus voltará também de forma gloriosa. A ascensão de Jesus foi gloriosa porque esta ascensão foi uma clara declaração de vitória de sua parte. Vitória de quê? Ou sobre o quê? Vitória sobre a morte. Foi uma declaração de que sua obra foi aceita pelo Pai. Alguém já disse: seu sacrifício vicário foi aceito, a vontade do Pai foi cumprida, a redenção foi realizada, e agora o Filho está de volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai. Assim sendo, se sua subida ao céu foi gloriosa, assim também será a sua volta, porém de uma maneira ainda mais esplendorosa. John Stott, comentarista, vai dizer o seguinte: em vez de voltar sozinho, como partiu, milhões de santos, humanos e angelicais, formarão sua comitiva. E em vez de ser uma volta restrita a um local, será assim como um relâmpago que, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, vai dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Perceba, portanto, que quando Jesus voltar, vai ser um dia glorioso. Ó que dia glorioso este dia há de ser, como diz certo hino, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Perceba, ele sobe de forma gloriosa, estado de exaltação do Senhor, ele venceu a morte, a sua obra foi aceita pelo Pai, ele está subindo aos céus, ele vai descer ainda numa glória maior, numa glória ainda mais retumbante,
Portanto, deixamos claro aqui, segundo a palavra do Senhor, que a volta do Senhor Jesus será um momento glorioso, sublime, no qual o Senhor voltará triunfante, cheio de glória. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A volta de Jesus será gloriosa. Mas em último lugar, a volta do Senhor Jesus não apenas será visível, não apenas será gloriosa, mas será também definitiva. Versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então estamos tratando aqui dos paralelos, vendo os paralelos entre a ascensão de Jesus e sua segunda vinda. Porque os anjos disseram: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Portanto, já vimos que a volta do Senhor Jesus foi visível, assim como foi a sua ascensão. Vimos ainda que será gloriosa, assim como foi a sua ascensão, porque aqui o Senhor sobe triunfante, venceu a morte, aprovado e aceito pelo Pai. E por fim veremos que, assim como ocorreu em sua ascensão, a vinda do Senhor Jesus será de forma definitiva. E como assim? A ascensão de Jesus foi definitiva? Sim. No momento em que os discípulos viram Jesus subindo ao céu, eles estavam contemplando algo que ninguém nunca mais viu ou verá. Jesus não ficou subindo e descendo. Ele, em seu corpo glorificado, assentou-se à destra de Deus, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Perceba, ele vai vir tal qual ele subiu, mas neste intervalo da sua ascensão até a sua vinda, ele permanece lá. Ele não voltou, como alguns dizem, que ele voltou secretamente ou irá voltar secretamente. Portanto, será definitiva, porque ele vai voltar da maneira como os homens, os discípulos, o viram subir. Então, muito embora, como já falei, algumas pessoas defendam que Jesus já veio uma vez de forma secreta, tendo subido também de forma secreta, nós afirmamos que não é isto que a Escritura ensina. Pelo contrário, elas ensinam que quando Jesus voltar, tudo se fará novo, será definitivo. A história que conhecemos chegará ao fim e viveremos para sempre com Ele no mundo restaurado. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia, portanto, ensina uma restauração de todas as coisas, toda a criação redimida, e habitaremos na terra transformada para todo sempre. Apocalipse 21, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Portanto, a história se desenvolve de maneira linear. Ela aponta para o fim desta era, e a volta de Cristo será o glorioso ponto para o final desta história. Sendo assim, sua volta é definitiva, porque após a sua vinda, os justos celebrarão por toda a eternidade a presença de Deus. E quanto àqueles que não tiveram os seus nomes achados no livro da vida, aqueles que não tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, passarão a eternidade sob o juízo de Deus, visto que não levaram em conta o grande e terrível dia do Senhor. A volta do Senhor Jesus será definitiva, determinará o fim desta era, o fechamento da porta da graça. Será definitiva. Portanto, diante desta realidade, nós precisamos, e você precisa, querido ouvinte, estar preparado para esse dia. Nós vimos, portanto, para concluir, os paralelos entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda. Vimos que a sua segunda vinda será visível, gloriosa e definitiva, uma vez que esta dará início à nova era, à eternidade de glória para aqueles que renderam a sua vida em Jesus hoje, para aqueles que, entendendo este dia que o Senhor Jesus vai voltar para julgar vivos e mortos, hoje mesmo rendem sua vida ao Senhor. Como a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Portanto, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor acerca desse dia que Jesus vai voltar de forma visível, gloriosa, definitiva. Irá voltar para julgar vivos e mortos, de acordo com as nossas ações, tendo a palavra como sendo a base para julgar as nossas ações. Diante dessa realidade, como você
está se preparando para este dia. Ah, pastor, não sabia que esse dia vai existir. Está sabendo hoje. Isso é graça de Deus sobre a sua vida, para que você possa então, ainda hoje, render a sua vida ao Senhor Jesus. Se reconciliar com Deus por meio de Cristo Jesus. E assim, você está pronto para aquele dia. Como alguém já disse, viva hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. E aí eu vou parafrasear esta frase e vou dizer, viva hoje, como se Cristo fosse voltar hoje mesmo. Portanto, hoje, entregue a sua vida a Jesus, porque somente aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, reconhecem os seus pecados, confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, somente esses, nesse grande dia, terão motivos para se alegrarem, motivos para celebrarem a volta do Senhor. Estarão à direita dele e assim tomarão posse do reino que está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Aqueles que permanecem rebeldes quanto ao Senhor, aqueles que permanecem vivendo em seus pecados, estarão à esquerda do Senhor e Ele mesmo irá bani-los para sempre de sua presença para o lago de fogo e enxofre. Esse dia é uma realidade. Creia nisso e, com base nesta realidade futura, no presente, renda a sua vida a Jesus. Aquele que irá voltar de forma visível, de forma gloriosa e de forma definitiva. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, nos faça entender a seriedade desta realidade, para que hoje mesmo nós busquemos ao Senhor e assim sejamos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso mediador. Vamos ouvir agora mais uma canção, essa que tem tudo a ver com aquilo que nós meditamos agora. Canta Ariane e Preto no Branco, que é um grupo, Preto no Branco, a canção Jesus Virá. Lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Veio ao mundo pra ser Marte da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá.
Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra. Muito bem, estamos de volta, 17h45. Voltamos com os versículos desta tarde. Novamente Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11, para você realmente memorizar e entender a importância desta mensagem. E como nós vimos, a partir desta realidade futura, no presente, já está se preparando para este dia. Nós não sabemos quando irá acontecer, mas é certo que irá acontecer. Como nós dissemos, viva hoje como Jesus fosse voltar ainda hoje mesmo. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, não havia motivo de tristeza, não havia motivo de preocupação, porque Jesus irá voltar do modo como eles viram subir, forma visível, gloriosa e definitiva. Nós estamos caminhando para o término do nosso programa, mas não saia daí, ainda temos um convite para fazer a você que está nos ouvindo. Vamos ouvir agora mais uma canção, também dentro dessa temática. Vamos ouvir com Vencedores por Cristo, Então Se Verá. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim
o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Muito bem, chegamos ao fim do nosso programa nesta tarde. São 17 horas e 51 minutos. Nós queremos agradecer a você que esteve nos acompanhando durante esta quase uma hora que estamos juntos aqui com o programa Palavra Verdadeira. E aqui deixar o convite para você estar conosco todas as sextas-feiras, das 17 até às 18 horas, para juntos aprendermos mais da Palavra do Senhor e sermos assim abençoados. Nós vamos aqui passar os horários das nossas programações. Infelizmente temos aí essas restrições momentâneas, mas vamos passar os horários para que você possa já tomar ciência e quem sabe quando passar esse período, queira Deus, passe logo, você possa estar conosco. Terça-feira, 18h30, reunião de oração. Então essa nós podemos estar. Quinta-feira, 19h30, nós temos o estudo doutrinário, estudo bíblico, estudo da Palavra do Senhor. Então 19h30 na quinta-feira, o nosso estudo bíblico. E aos domingos, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 18h30, o nosso culto de adoração ao Senhor. Lembrando que o estudo da quinta-feira, 19h30, e o culto da noite, 18h30, são também transmitidos pelo nosso canal, através do nosso canal no YouTube. Você pode então visitar o nosso canal e acompanhar a nossa programação, Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una, tá bom? Então esses são os horários que nós atuamos normalmente em dias normais, por assim dizer. Infelizmente estamos impedidos de, no domingo, por exemplo, abrirmos a igreja, mas teremos a transmissão da Palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas, próximo domingo, 18h30. Então você pode acompanhar através do nosso canal no YouTube. E vamos rogar ao Senhor para que esse tempo difícil passe, para que nós possamos também nos reunir e você possa estar conosco. Será uma alegria muito grande ter você conosco, para que nós possamos assim juntos adorarmos ao Senhor, tá bom? Então fica aqui o nosso convite para você estar conosco em um desses dias, em um desses horários, tá certo? Estaremos de volta na próxima sexta, se o Senhor permitir, a partir das 17 horas. Mais uma vez agradecer aqui ao nosso irmão presbítero Esdras Andrade pela ajuda aqui nos trabalhos técnicos. E nós vamos então encerrar esse programa com mais uma canção. Canta Grupo Logos, Autor da Minha Fé. Deus abençoe, forte abraço a todos e lembre-se, viva hoje como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Deus abençoe. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a revulsa
refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao
seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Nunca cruze os braços para os obstáculos da vida, pois o homem mais poderoso, aquele lá de cima, morreu de braços abertos. São Bento FM. 6h.
ZYX 808, canal 285, Radicom São Bento FM 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. 6:05. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste e vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos que